palavra do Senhor, que está em João 19:14, diz assim: E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Então disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tirai, tirai, crucifica. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Respondeu os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. Tomaram a Jesus e o levaram. Levando ele às costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um em cada lado, Jesus. E Pilatos escreveu também um título e pôs-lhe em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Dizia, pois, o principal sacerdote dos judeus a Pilatos: Não escreva Rei dos judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos judeus. Respondeu Pilatos: Que escrevi. E tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado. Uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida, toda de alto a baixo, não tinha costura. Disse-lhe, pois, uns aos outros: Não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas vestiduras lançaram sorte, e os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleópas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora os discípulos a receberam em sua casa. Amém, irmãos? Podeis sentar? Aleluia. Né? Noite de Santa Ceia. É bom nós lembrarmos, aleluia, do sacrifício de Jesus. Qual foi o preço que o Senhor pagou por nós? Né? Às vezes, ao decorrer da vida, a gente vai lembrando de tantas coisas que o Senhor fez, de tantas maravilhas que o Senhor fez, e esquecemos que para termos tudo que nós temos hoje, Jesus, ele teve que pagar um preço, e um preço muito alto, aleluia, por nós. Essas coisas já estavam escritas na palavra do Senhor, mas os olhos de todos ainda estavam fechados quanto a Jesus. Os judeus, aleluia, esperavam o Messias, esperavam o libertador de Israel, mas, na verdade, quando Jesus chega, eles não reconhecem que Jesus era o Messias esperado, que o Messias estava no meio deles e que eles, aleluia, teriam que reconhecê-lo, e eles não reconheceram. Não é diferente hoje, aleluia, nos nossos dias, né? Muitos também não reconhecem Jesus como o Messias enviado, como o único Salvador. Nós falamos e eles acham que Jesus é religião. Eu já tenho a minha religião. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, que veio revelar para nós, veio trazer o reino para nós, veio nos dar o direito novamente de ser filho, e como filho, irmãos, poder voltar para casa, porque o filho sempre pode voltar para casa.
o filho, aleluia, ele casa, ele viaja, ele, né, sai de casa, mas o dia que ele quer vir visitar, ou ainda que quiser morar, aleluia, né, os pais acabam dando um jeitinho e deixando morar. Quantos filhos, aleluia, saem de casa, casado, vão embora, e depois alguma coisa acontece, eles até voltam para casa e vêm morar na casa dos pais novamente, aleluia. O Senhor é aquele que faz todas as coisas, e o reino espiritual, ele está ligado ao reino material, né? Deus, ele nos ama, e ama tanto, tanto, tanto. Que amor é esse, irmãos? Que amor, né? Que Jesus, aleluia, ele veio, todo o processo que o Senhor fez, toda a história, meu amado, já estava escrito. Quando o Senhor coloca Adão e Eva ali no Éden, no jardim, o Senhor sabia que uma hora eles iam cair, com tudo que eles tinham ali, com todos os animais que eles tinham, né? Com toda a fartura que eles tinham de planta para eles, eles iam cair. Uma hora eles iam cair. Eles eram alimentados pelo próprio Senhor, né? Adão teve o privilégio de dar nome a todos os bichos, né? Deve ter dado nome às plantas, deve ter dado nome a tudo, irmãos. Mas, aleluia, ele caiu. Ele não conseguiu ficar, porque nós, ser humano, aleluia, queremos sempre mais. E Deus sabia que o dia que eles tivessem a oportunidade, né, de ouvir que havia um jeito, uma maneira deles serem além do que eles eram, eles iam querer ser. E isto era o quê? Saber comer do fruto, né, do bem e do mal. Aleluia. E foram convidados a comer o fruto. Foram convidados, aleluia, né, por Eva. Né? Eva foi convidada a comer por uma serpente. Você vê que no Éden era tão interessante que, né, os bichos falavam, porque Eva não se espantou quando a serpente falou com ela. Ela não saiu correndo, Adão, 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 o bicho está falando. Não, né? Pensa bem, irmão, uma serpente lá no seu quintal falar com você. Precisa não, seu cachorro bater na porta, deixa eu entrar, hoje eu vim tomar café. Precisa, o cachorro que você tem na tua casa. Mas ela não se espantou, porque era uma coisa natural, né? O homem se comunicava com tudo, aleluia, que estava ali, só havia uma restrição, o bem e o mal. O Senhor não queria, aleluia, que o bem e o mal o homem viesse a conhecer. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele é o bem. O mal, quem fez o mal? Foi Satanás, né? Satanás fez o mal. E quando o homem comesse aquilo, ele ia aprender, aleluia, o que era bom e o que era ruim, né? E não ia ter capacidade para distinguir o que é bom e o que é ruim. Nós vemos muitas pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Eles não sabem o que é bom, o que é ruim, né? O homem, a mulher não quer mais o homem, ele acha que o bom é ele matar ela. Pronto, mata. E às vezes ainda mata os filhos junto, né? Fazem barbaridade. Isso nós estamos pegando coisas pequenas. Outros, aleluia, né, que por si próprio faz tanta ruindade com criança, com pessoas, sequestro, né, só mal. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida abundância, mas o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós estávamos o quê? Desligados da glória de Deus. Nós perdemos esse contato, né, essa dimensão espiritual de poder falar com o Pai e o Pai falar conosco, assim como o Pai falava com Adão. Todos os dias, na virada do dia, o Senhor ia lá falar com Adão, conversar com Adão, amado. Aleluia, mas nós perdemos isso, né? Nosso pai pecou e nós fomos todos separados. E estamos aqui. Mas Deus, aleluia, que criou o homem, a imagem e semelhança dele o criou. Aleluia, ele já tinha um plano de resgate, irmão. Deus não é pego de surpresa por ninguém, né? A pessoa às vezes pensa que pode surpreender, aleluia, Deus. Me lembro quando a irmã Maria, uma vez, ela estava evangelizando um povo, né? Ela foi evangelizar e ela chegou e ela evangelizou o rapaz e falou com o rapaz. Ele falou assim, olha, eu até quero Jesus, mas eu vou fazer o último roubo. Ela falou, não vai, meu filho. Não, vou fazer o último roubo.
depois eu vou aceitar esse Jesus mesmo, vou endireitar a minha vida. Ele foi fazer o último roubo, irmão, e não voltou mais, né? Ele morreu no último roubo. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Deus conhece, irmão, o nosso coração. Nós não somos pegos de surpresa. Nós não precisamos, aleluia, querer mentir para o Senhor, driblar o Senhor, aleluia, né? Naquilo que nós fazemos, vamos fazer ou queremos fazer. E o homem, aleluia, separado de Deus, ele precisava, aleluia, novamente voltar a Deus. Porque assim como nós, aleluia, tivemos nossos filhos, não para largá-los, aleluia, Deus também não nos criou para nos largar. Não nos colocou lá no ventre da nossa mãe para nós virmos para esta terra, para nos deixar vazio. Mas o Senhor faz um convite, aleluia. Assim como o pai e a mãe falam com a criança, meu filho, vamos para a escola. Pequenininho, não quer ir na escola, chora. Aí a mãe deixa o filho chorando na escola e vem embora chorando para casa. Mas tem que deixar o filho na escola, porque é aquilo que é o bom para o filho, né? E a mãe, aleluia, domina sobre o filho, o pai domina sobre o filho até uma certa idade. Então, o pai e a mãe obrigam o filho a fazer aquilo que é bom para ele. Mas chega uma hora que ele vai decidir se ele quer ir para a escola ou se ele não quer ir. Se ele quer trabalhar ou se ele não quer trabalhar, não é? Vai ter uma hora que ele vai decidir a vida dele. Aleluia. E assim foi, né? O pai envia um filho, aleluia, e nos oferece o filho, né? O filho, e meu filho, aleluia, a salvação. E meu filho a salvação, aleluia. E a Bíblia diz que todos quanto receberam, deu-lhe o poder. Irmão, gosto muito dessa palavra. Eu tenho poder, você tem poder de ser filho de Deus. Aleluia. Nós não podemos aceitar quando alguém fala, como é que você fala que você é filho de Deus? Você é um comedor de arroz com feijão igual a mim? É amém que você come arroz com feijão, eu também como. Só que eu aceitei. E por eu aceitar, eu tenho poder. Poder, irmãos. Nós vemos que é muito interessante, aleluia, quando nós oramos pela igreja perseguida, o que aleluia, esses homens querem? Simplesmente que eles neguem Jesus. É o poder da palavra. E olha só o que o Espírito Santo faz. Não nega, porque se você negar, você está cortado. Não é? Olha só, é a palavra. Né? Eles não têm que fazer nada, né? Não tem que trabalhar para eles, não tem que fazer nada disso, irmão. É uma palavra, eu nego, né? Negar. A palavra, ela tem poder em nossas vidas. E Jesus, ele veio, aleluia, nasceu da Virgem Maria, né? De uma jovem, aleluia, e cresceu. E ele, aleluia, fez toda a obra do Pai que Isaías tinha profetizado. Isaías falou que um menino nasceria, né? E o seu nome era Maravilhoso, Príncipe da Paz, né? E ele vai falando, aleluia, o principado estava sobre os seus ombros, aleluia. E Isaías descreve Jesus Cristo lá em Isaías 9 de uma forma tremenda, maravilhosa. Isaías 53, ele vai descrever Jesus sofredor, aleluia, como o Salmo 22, né? Jesus sofredor. Como o Espírito Santo, irmãos, ia colocando, ia trazendo, aleluia, né, para aqueles homens, a escrita que eles foi deixando, anunciando, aleluia, a vinda de Jesus. E quando Jesus chegou, aleluia, Jesus começou a curar cegos, Jesus começou, aleluia, a fazer coisas grandes e tremendas, né? Nós já ouvimos aqui, está escrito em João, se tudo fosse escrito, irmãos, os livros do mundo não caberia. Quando fala que Deus curou o cego de Jericó, quantos cegos de Jericó Jesus deve ter curado? Quantas vistas de Jericó, aleluia, Jesus deve ter feito? Quantos milagres Jesus fez em Jericó? Quantos, né? Quantos? Quantas pessoas Jesus ressuscitou, irmãos? Tem Lázaro e, aleluia, e o filho da mulher no caminho, né? De Emaú, mas de Naim, no caminho de Naim, né? A mulher, Jesus ressuscita o filho da mulher, filho único da mulher, aleluia. E a mulher ainda era viúva, e Jesus ressuscita o filho. Mas quantos filhos Jesus deve ter ressuscitado, irmãos? Aleluia. Isso eu estou falando andando, aleluia. Né? Mas tem poucos.
Mas se nós, aleluia, falasse da história, quantas histórias nós sabemos que Jesus curou câncer, que Jesus curou AIDS, que Jesus curou tuberculose, que Jesus curou pessoas desenganadas na UTI, aleluia, né, que estava lá em comas não sei quantos dias e voltou à vida, aleluia. Quantos não tinham solução e Jesus fez, aleluia. Mas eles não receberam Jesus. Sabe, irmão? Milagre não converte ninguém. Só o Espírito Santo que converte. Só o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, ele quebrantar o teu coração, né? Ele, aleluia, ele vai fazer uma obra grande. Ele vai colocar em você e em mim a convicção que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo, aleluia, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Trino, aleluia, né? O Deus tremendo e poderoso, aleluia, que habita em nós e faz coisas grandes. E vê que, aleluia, em tudo que Jesus fez, os discípulos, na última hora, aleluia, Jesus falando para eles, Jesus sempre falava para eles, aleluia, que ia chegar a hora, que assim como a serpente, aleluia, foi levantada, erguida no deserto, assim também ele seria crucificado, ele falou, aleluia, mas, aleluia, não guardava, irmãos, sabe? Por isso que eu comecei essa oração pedindo ao Espírito Santo, exaltando o Espírito Santo, porque ele guarda a palavra no meu e no teu coração. E na hora que nós precisamos, na hora de necessidade, o Espírito Santo, aleluia, as águas que Jesus falou, salta de dentro de nós e nós clamamos a palavra e Deus nos dá livramento, e Deus nos dá conforto, e Deus nos dá tranquilidade, aleluia, para nós passarmos aquele momento. Mas os discípulos, nem todos, irmãos, aleluia, ficaram com Jesus. Nem todos, aleluias, nem. Nós vimos, aleluia, que Elias realiza um milagre tremendo, maravilhoso, mata 400 profetas de Baal, aleluia, né? Mais 350 das mulheres também, que era ali de Baal, e ele fica, né, extasiado com aquilo. Depois ele vai, aleluia, ele clama para chover, e chove. Ele já tinha clamado para não chover, não choveu, agora ele clama para chover. E choveu, coisas lindas, maravilhosas, mas chega uma hora, aleluia, que Elias recebe uma palavra, que Jezabel ia matar ele. Olha, e ele ficou o quê? Com medo. Ficou com medo, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo se movia nos profetas e não habitava nos profetas. A diferença está no mover de Deus, irmão. Não é gostoso quando Deus, às vezes, nos visita, gostosinho? Mas é toda hora. Se fosse toda hora, irmão, a gente não saía daqui. Ou se entrasse no quarto e fosse visitado pelo Senhor, você não saía do quarto. Não saía, né? Porque é o mover. Então, aleluia, na vida daqueles homens, irmãos, era a hora que o Espírito movia. Aí eles vinham, aleluia, e eles faziam, aleluia, Deus agia através deles. Tem um salmo, eu não lembro qual, não sei se é o 78, aleluia, que fala o quê? Vocês, na congregação, vocês são como deuses. Por quê? Porque você traz a palavra de Deus. Mas como deuses, morrereis. Por quê? Porque nós, aleluia, passaremos desta vida para outra vida. Deus está em nós, mas, aleluia, esse corpo nosso, aleluia, ele vai tombar um dia. Para quê? Para que nós recebamos o corpo glorificado do Senhor. Aleluia. Então, amados, nós vemos que João Batista, ele veio à frente do Senhor, né? João Batista, ele veio e ele viu, ele falou que o Senhor tinha falado com ele, olha só, que o Senhor tinha falado com ele, que aquele que ele visse descer uma pomba sobre ele, esse era o Filho de Deus. Ele tinha um sinal, mas quando ele foi preso, o que aconteceu com João? João, ele já não sabia mais que Jesus era o Filho de Deus. Porque João devia pensar, o que muitas vezes, muita gente se afasta da igreja porque pensa disso. E ouve muito isso dos outros. Se Deus está com você, por que sua vida está assim?
né? Se você é um profeta, João, por que sua vida está assim? E se Jesus, o Messias, já veio, por que ele não fez nada para impedir você de vir para a cadeia? Sabe, irmão? Aí João falou assim, chamou seus discípulos e falou, vai lá perguntar a Jesus se ele é realmente o Messias. E Jesus, irmãos, não respondeu para ele, porque ele sabia. Ele falou assim, vai lá e fala com ele, que os cegos vê, os surdos ouvem, né? E aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Aleluia. Né? Não mandou a resposta direta, mandou aquilo que ele estava fazendo. Aleluia. Sabe, irmão, às vezes nós não precisamos da resposta direta. Nós podemos mostrar a modificação que Deus fez na nossa vida. Que nós estamos fazendo. Quem era nós ontem? Quem somos nós hoje? Né? Como nós estamos andando? Nós estamos andando como antes? Né? Nós ainda estamos com medo de Jesus, como aquele servo que recebeu um talento só, e ele escondeu, porque ele falou, né? Ele planta, ele colhe onde não plantou, ele espalha. Né? Às vezes nós não usamos toda a autoridade que Deus nos deu, todo o poder do Senhor. Porque tudo, meu amado, para nós hoje é muito simples. Para os discípulos, então, ainda não era. Porque Jesus ainda não tinha ressuscitado. Jesus, aleluia, não tinha passado por todo o processo. Mas agora, todo o processo já foi feito. Tanto, meu amado, que a palavra de Deus fala o quê? Que antigamente o Senhor falava pelos profetas, mas agora Ele fala pelo seu Filho, através da palavra, porque o Espírito Santo abriu a palavra e entendimento para nós. E nós o conhecemos, aleluia, não de ouvir falar, mas de andar com Jesus. Nós conhecemos Jesus de andar, irmãos. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, além do que nós pedimos, pensamos e esperamos. Aleluia. Mas, aleluia, existe um processo na nossa caminhada e nós temos que entender o processo. Aleluia. Né? Jó era um homem bem-sucedido e bem-sucedido que Jó era, talvez veio já de paz bem-sucedido, que falou com ele, olha, não muda de Deus não, porque esse Deus que eu sirvo desde da minha mocidade, desde que eu era pequeno, da casa dos meus pais. Esse Deus, ele é tremendo, é o único. E ele faz coisas tremendas. Ele não deixa o gado morrer. Ele, tudo, você planta e a plantação vem no tempo certo, tudo certo. E falou com Jó, e Jó, aleluia, né? Então Jó seguia Deus. Jó fazia as oferendas. Jó, aleluia, ele fazia lá os holocaustos dele, mas vê que os filhos dele já não faziam. Né? Os filhos dele não estavam com ele, os filhos dele estavam lá se divertindo, os filhos dele estavam lá fazendo outras coisas da vida, né? E o que o Senhor fez? Aleluia, Satanás foi lá e né, falou com Deus, olha, vai lá, toca nele, está tudo bem para ele, mas toca que você vai ver o que ele vai fazer, aleluia. Mas Jó, irmão, aleluia, ele tinha aprendido do pai, aleluia, que esse Deus, ele era Deus fiel, esse Deus, aleluia, era poderoso, e ele fazia as coisas certas, aleluia, porque o pai ensinou ele seguir a Deus. E o que diz a palavra? Ensina teu filho o caminho que deve andar. Jó aprendeu, irmão. Ele não conhecia Deus, mas ele aprendeu com o pai dele que esse Deus era o único e verdadeiro, aleluia. A mulher não conhecia, né? A mulher, aleluia, veio de outro lugar que o pai não ensinou, e tanto que ela ficou doida, ela falou assim, Jó, você está aí perecendo, amaldiçoa esse Deus e morre. Como é que ela sabia se amaldiçoasse Deus ele ia morrer? Não era o que Satanás queria? Sabe? E o que ele responde? Tu fala como uma louca. Aleluia. Sabe, irmão? Às vezes, aleluia, nós não entendemos o processo. Então, Jó, ele teve que passar aquele processo. Por ele? Não. Pelo inimigo. Porque ele devia vir de uma família, sabe, abençoada. Devia vir de uma família abençoada. E por isso ele era abençoado. Se você, aleluia, né, conhecer Jesus Cristo de verdade, se render ao Senhor de verdade, fazer uma boa semeadura,
o que vai acontecer, meu irmão? A bênção virá sobre os seus filhos, sobre os filhos dos teus filhos. Aleluia! E se você já está abençoado, seu filho será mais abençoado. Aleluia! Seus netos serão mais abençoados. Seus bisnetos serão mais abençoados. Se eles fizerem o quê? Como Jó. Seguir o pai, o Deus dos seus pais. Seguir o Deus. Aleluia! Que ele aprendeu a servir com gratidão. Mas o que acontece às vezes? Porque as coisas se quebram, meu amado. Porque você está aqui, está orando, está buscando. Aleluia. E um da tua família não quer Deus. E aquele que não quer, meu amado, o que ele fica? Porque rejeitou a bênção, a maldição se apega nele. É leis espirituais que temos, aleluia. E que nós temos que segui-las, aleluia. Então, por tudo isso, Deus, aleluia, né? Chega uma hora que Jó, o Senhor vem e restitui a Jó todas as coisas de Jó. Seus amigos, aleluia, criticaram, seus amigos falaram que ele estava, e vê que era um homem que conhecia, sabe por quê? Porque nunca colocou em dúvida a vida dele para com Deus. Ó Jó, vai ver que você pecou, vai ver que você negou, sabe? Uma comidinha para a mulher grávida e ela ficou com terçol. Ô Jó, vai ver que você não deu pão para os órfãos. E ele falava, não, eu fiz tudo direito. Eu não entendo o meu processo, mas eu fiz tudo direito. Mas uma coisa eu sei, que por fim ele vai se levantar, aleluia, do seu trono, aleluia, e vai me salvar. E foi isso que o Senhor fez com ele, salvou, meu amado, levantou do trono, aleluia, e restituiu a Jó, tudo que Jó tinha, aleluia, com alegria. Né, com alegria. E o detalhe de Jó é muito interessante, irmão. Né, ontem nós tivemos um encontro, aleluia, de casais, e você vê que Deus não trocou a mulher. Né, deu filhos a ele, os 10 filhos, né, mas não trocou a mulher. E restituiu em dobro. Aí você vai falar, mas só deu 10 filhos a ele, aleluia. Mas quando Jesus veio, meu amado, Jesus salvou muita gente que estava lá no Éden. E com toda certeza os filhinhos de Jó também foi salvo. Então, quando Jó chegar na eternidade, ele tem 20 filhos. Porque é espiritual, meu amado. As coisas são espirituais. Espirituais. Mas tudo Deus deu em dobro a Jó. Porque Deus, ele é fiel. E quando Jó falou, eu conhecia Deus, sim, de ouvir falar. Né? Ouvi tanto falar que eu conhecia, eu tinha convicção que ele era o Deus verdadeiro. Mas agora eu conheço ele de andar. Por quê, meu amado? Porque ele falou que todos esses processos eu venci. Porque com toda certeza ele andou comigo. Então é isso, amado. No processo que você passa, você tem que entender que Deus está com você para te guardar, para te livrar e para te restituir. Aleluia, tudo aquilo que o adversário tem tocado em tua vida. E Jesus chega, amado, e eles não reconhecem Jesus como o Messias. Eles reconhecem Jesus como um profeta, como muitas religiões aí por aí. Reconhece Jesus como um profeta, que quando estava na terra, como Elias, né? Como estava na terra, fez coisas grandes, fez coisas maravilhosas. Mas depois ele morreu, não estava na terra e não faz mais. Aleluia. Mas não é assim. Jesus, ele ressuscitou. Ele era um profeta? Era. Mas um profeta que ressuscitou. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E quando Jesus, amado, ele vai, né, perante Pilatos, levam Jesus perante Pilatos. Era preparação da Páscoa, né? Diz que era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Então disse os judeus, eis aqui o vosso rei. Olha, irmãos, eles não queriam. Vê que eles ficaram perturbados. Eles queriam, aleluia, Jesus para curar as enfermidades deles, para dar pão para eles, para multiplicar as coisas para eles, né? Até mesmo, aleluia, para fazer julgamento entre os irmãos, quem deveria dar, quem não deveria dar as coisas. Mas eles não queriam Jesus.
que Jesus reinasse. Foi diferente no Velho Testamento, irmãos, quando o povo, né, de Israel pede o quê? Nós queremos um Deus. Ó Samuel, nós queremos um Deus que vai diante de nós. Rejeitou. E o Senhor falou o quê para Samuel? Samuel ficou triste e ele falou, não, Samuel, não é você que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. E a mesma coisa, irmãos. Não queria que Jesus reinasse espiritualmente. Eles queriam fazer as ofertas deles, eles queriam continuar, aleluia, fazendo todos os rituais deles, e que Jesus condenava. Jesus falava com eles, aleluia, que no sábado, aleluia, eles, se os gados deles soltassem da manjedoura, eles iam lá prender, eles davam água, eles davam comida, mas o povo não podia fazer isso, porque se o povo fizesse isso, o povo era punido. Eles colocavam carga, aleluia, nas pessoas, que as pessoas não podiam levar. E o que Jesus veio fazer? Veio trocar esse fardo, meu irmão. Jesus veio tirar de nós o fardo. Por isso que é o Deus conosco, aleluia, é o Deus que habita em mim, é o Deus que habita em você e que nos ensina, aleluia, né? Fizeram toda a preparação, né? Mas eles bradavam, tira, crucifica, não queria nem ver, né? Pilatos, né? Disse-lhe Pilato, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão César. Eles gostavam, irmão, de coisas que se vê. Não é diferente hoje. Por que as pessoas servem os santinhos Baal? Porque eles vê, bota a mão, beija no pé, dá uma velhinha para ele, leva uma florzinha, né? No espiritismo leva fruta, leva comida, leva perfume, leva bebida, leva um monte de coisa, e eles acham que o negócio foi feito. Por quê? Palpável, né? Então eles acham isso. Mas eles não queriam, aleluia, que Jesus reinasse. Mas nós queremos que Jesus reine sobre nós. Nós queremos, aleluia, andar com o Senhor. Nós queremos que a glória de Deus venha sobre nós. Que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossa fraqueza todos os dias, meu irmão. Que o poder do Senhor entre em nossas vidas, aleluia, e faz coisas grandes e tremendas que só Ele pode fazer, aleluia, né? Então entregou Jesus para ser crucificado e tomou Jesus, né, a cruz e levou. Jesus levou a cruz, irmão, aquela cruz pesada, com o meu e com o teu pecado. E nós temos que lembrar isso, né? Nós lembramos de muitas coisas lindas que Jesus fez, né? Que abriu o mar para nossos pais passar, deu comida no deserto, aleluia, né? Guiou eles numa coluna de fogo à noite. De dia tinha uma nuvem de glória para que o sol escaldante, né, não os queimasse. Não era, meu amado, a nuvem do céu era algo sobrenatural sobre eles, que não deixava penetrar o sol. Essa mesma nuvem, irmão, nos cobre durante o dia, para que o mal não venha, guardando a nossa mente, aleluia, para que nenhum mal venha, para que nenhuma seta maligna venha sobre nós, aleluia. À noite, enquanto dormimos, o Senhor nos guia, irmãos, aleluia, o Senhor nos guarda, Ele monta guarda sobre a nossa vida, é o mesmo Deus, Todo-Poderoso, aleluia. E agora Ele estava aqui, aleluia, para ser crucificado, aleluia. Sabe, crucificado, aleluia, foi entregue por quem? Por quem comia com Ele, quem bebia com Ele, quem guardava o dinheiro da oferta. Ele foi crucificado porque Ele foi entregue, aleluia. Mas tinha que ter um traidor? Tinha que ter um traidor, aleluia, porque escrito estava, aleluia. A Bíblia diz, ai daquele, né? Por quem, aleluia, o Senhor for traído, aleluia. Então teria que haver, aleluia, um traidor. E tomaram, né? Jesus saiu, aonde? Ele foi lá, aleluia, para um monte chamado Caveira, porque em hebraico é Gólgota, né? E onde crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado, né? Lá nesse monte assim, quando você vai a Israel, tem uma cara, né, de caveira. Agora, quando nós fomos, já estava quebrado o nariz já estava desfeito, não sei se desfizeram, porque ali é o lugar original de onde Jesus foi crucificado, né? Mas já tem um monte de casas em volta, né, jardins em volta, outras coisas. Então, nós vamos vendo, irmão, que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é tremenda, ela é poderosa, aleluia, sobre nossas vidas.
né? E Jesus estando ali, Pilatos não viu nada de errado nele, nada, irmão. Mas o povo viu, o povo queria crucificar Jesus, aleluia. Por que queria? Porque ele era bom, aleluia. Mas ele ameaçava o quê? Os poderes, né? Os poderes. Pensa bem, Jesus hoje andando na terra, manifestando a glória dele, confrontando, aleluia, tudo de errado que nós vemos por aí. Imagina só, aleluia, né? Todos estariam atrás dele, né? Para colocar a mão nele, como fizeram naqueles dias. Nada é diferente, meu amado. E a gente pensa assim, se Jesus estivesse aqui, seria agora diferente, porque tem muitos cristãos, tem muitas pessoas, aleluia, que têm entendimento. Não, irmão. Se Jesus viesse, como veio a primeira vez, aleluia, para trazer o reino, mostrar o reino novamente, fariam com ele novamente tudo que fizeram, aleluia. Por quê? Porque um só, meu amado. O que o Senhor diz? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, aleluia. Um pouquinho só que levedasse a massa, aleluia, até aqueles que criam nele deixariam de crer. Não diz a palavra que Deus está abreviando o tempo, aleluia, para que os seus escolhidos não se percam, porque senão se perderia, aleluia. Por quê? Porque as pessoas vão falando tanta coisa, e aí você acha que você é muito sábio, inteligente, e você começa, analisa daqui, analisa de lá, mas deve ser assim, deve ser o que está escrito, irmão. A Bíblia não é um achômetro, a Bíblia é aquilo que ela fala que é. Aleluia. Se fala que nós estamos aqui de passagem, que nós somos forasteiros aqui, que a nossa vida é como uma folha, a nossa vida é como uma folha, aleluia. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos, né? Não sabemos. Se Deus permitir, aleluia, na próxima ceia nós estaremos aqui, todos reunidos, aleluia, como o Senhor tem feito, aleluia. Mas, se Deus permitir, aleluia, porque tudo é na permissão de Deus. A palavra não diz que você fala, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se Deus permitir, você vai acordar e você vai fazer tudo aquilo que você tem já, um planejamento, aleluia. Mas depende, aleluia, do sim do Senhor, aleluia. Crucificaram Jesus, irmãos. Pilatos, aleluia, não queria, mas Pilatos, aleluia, até para mexer com eles. Pilatos manda escrever, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Né? E muitos ficaram, aleluia, em outras passagens dizem que eles ficaram furiosos, né? E muitos dos judeus que leram, né, este título, porque o lugar onde estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Dizia, pois, os principais sacerdotes dos judeus e Pilatos, não escreva rei dos judeus, mas ele disse, sou rei dos judeus. Vê que quem estava incomodado, irmãos, aleluia, os sacerdotes. Os sacerdotes. Aonde é as confusões? As pessoas, né? Minha igreja é melhor, a tua é melhor. Não é igreja, irmão, é Jesus. Jesus é bom. Se você tem Jesus, aleluia, como único Salvador, como único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você está no caminho. Esse é o caminho certo. Mas se você tem Jesus, mas aí você tem Maria também. Aí você tem João também, porque agora a festa de São João, né? Santo Antônio, aí o povo gosta de comer lá, as comidas oferecidas para Santo Antônio, São João. Isso aí, irmão, idolatria. Você comer a comida, a Bíblia diz se nós for até na casa de uma pessoa comer, uma casa de uma pessoa que ele não é evangélico, ele não é nada, mas ele é um conhecido seu, e ele te chamou para comer, a Bíblia te orienta, coma tudo que tiver na mesa, tudo que você quiser comer, coma, mas não pergunta por quê. Não pergunta, porque se ele falar, mas hoje eu fiz esse tutu aqui, porque hoje é dia do santo, não sei o que, ele gosta muito de tutu. Aí todo dia eu faço esse tutu. Então não como tutu, meu amado. Porque você está comendo uma oferenda a ídolos. A Bíblia é muito clara, meu amado, que o Espírito Santo agora é só luz na nossa mente quando nós lemos a palavra. Mas se ele fez lá para o santo tutu dele lá, e você não sabe, você comeu inocente, meu amado, inocente você está. Inocente você está. Por isso que ele fala, não pergunte nada. Mas se eu vou numa festa de Santo Antônio, São João, eu sei que as barraquinhas é tudo para quê? Para eles, irmão. É revertido para quê? Para aquela paróquia.
é revestido para aquilo. Então, é muito claro as coisas do Senhor, né? Por isso que Pedro, né? João fala, não peque, irmão, não peque. Mas, se pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, Senhor nosso, né? Que morreu por meu e pelos teus pecados e perdoa todos os nossos pecados. Então, vê, irmão, quem que ficava chateado, né? Eram os sacerdotes, porque achava que Jesus ia, aleluia, acabar com a religião deles e ia, aleluia, ser o sumo sacerdote. Então, eles tinham medo, aleluia, medo de Jesus. Ainda que liam na palavra, né? Só Deus pode julgar se eles sabiam que realmente Jesus era Jesus, mas não queriam aceitar, como muita gente sabe que Jesus é Jesus, mas eles não querem ficar com Jesus, mas tem que ter uma religião. Aí eles saem, aleluia, né, do evangelho, e eles voltam para a católica, eles voltam para o espiritismo, porque eles têm que ter uma religião, porque o espírito nosso, aleluia, ele precisa de uma luz, ainda que a luz seja preta, ainda que a luz seja errada, mas ele precisa de um ser espiritual, que ele acha que protege ele, que domine ele. Ele precisa. O Espírito clama por isso. Aleluia. Mas o meu Espírito e o teu Espírito testifica, aleluia, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Então, amados, é isso. E eles, o sacerdote não queria. Eles temeram isso. Talvez muitos deles até sabiam, irmãos. Mas, aleluia, o que eles fizeram? Né? Eles não queriam tirar Jesus, para eles não perder o cargo deles, não perder a regalia deles. Né? E tendo, pois, os soldados crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes, e vê que eles vão, aleluia, fazer aquilo que Isaías falou, né? Aquilo que o salmista falou, no Salmo lá 22, que rasgaram as vestes dele, mas lançaram sorte sobre a túnica, porque a túnica não tinha costura, e lançaram sorte, irmão, aleluia, fizeram tudo o que estava escrito no Velho Testamento. Eles não liam, eles não eram os sacerdotes que liam a palavra para falar todo sábado com o povo? Como é que eles não sabiam, irmãos? Como é que eles não sabiam? Sabe? Muitos deles, irmão, não digo todos, mas muitos daqueles sacerdotes deviam saber. Tanto que nós vemos que José de Arimateia, que ele faz o quê? Ele vai procurar Jesus. Ele vai procurar Jesus. Ele, né, ele abre um parente. Ninguém pode fazer o que você faz. Né? E ele fala com ele, explica com ele, olha, eu faço o que eu faço, mas para você ter o que eu tenho, necessário é você nascer de novo, porque se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Sabe, irmãos? Então havia ali sacerdotes que sabiam, mas a maioria, aleluia, optaram por tirar Jesus de cena. E assim eles tiraram Jesus, aleluia, porque também estava escrito, aleluia, teríamos que nós ser comprado por um preço, irmão. Satanás cobrou muito caro pela minha e pela tua vida. Teria que ser um sangue inocente. Não poderia ser o sangue de bode. Não poderia. Teria que ser um sangue inocente. Estava pensando, né, que quando o povo sai do Egito, e ali todos os primogênitos, eles são mortos, né? A história fala uma coisa, aleluia, né? Mas não importa, a Bíblia diz o quê? Que o anjo da morte, ele, quando ele viu o sangue, ele passava em cima da casa. Olha, ele passava, ele voava por cima, aleluia. Mas quando não tinha o sangue, ele entrava. Então, vê, irmãos, aleluia, que o poder do Senhor, aleluia, é tremendo, é maravilhoso, da forma que Deus move todas as coisas, né? Porque Ele é santo. E estava ali, irmão, junto da cruz, quem estava ali, né? Estava ali a sua mãe, estava ali a Maria, mulher de Cleópas, né? Um dos, aleluia, também dos seguidores de Jesus, e Maria Madalena. E Jesus, né, vendo ali a sua mãe, e os discípulos a quem ele amava, estava presente. Ele disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E depois ele disse, aleluia, tua mãe. E né, depois disse os discípulos, eis aí a tua mãe. Vê que ali estavam os discípulos junto de Jesus. Os discípulos também estavam ali. Né? O poder do Senhor, meu amado, ele é muito grande, maravilhoso. Pedro não estava ali, mas 10 podia estar ali,
porque ele falou os discípulos a quem ele amava, né? A Bíblia diz, João gosta de falar que Jesus amava ele, né? Jesus, ele me ama, ele falava isso. E a palavra fala, né? Aquele que encostava o seu rosto no peito dele, a cabeça no peito, mas Jesus estava aqui, quem ele amava. Ele fala que ele amava todos que estavam ali, ele amava. E ele entregou eles o que para a mãe dele, para eles cuidarem. Não entregou só nos seus irmãos, entregou para todos os discípulos. Porque um dia Jesus não falou, eles falaram, sua mãe e seus irmãos estão aí te chamando. Aí Jesus falou, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, ali estavam os discípulos que estavam fazendo a vontade de Deus. Estava ali com o Senhor. Aleluia. E ali o Senhor, aqueles discípulos, eles ficaram aleluia, com Maria. Aonde os discípulos estavam, aleluia, Maria estava, orando com eles, prosseguindo, meu amado. Para quê? Para que esse evangelho chegasse até nós, né? Até nós chegou o evangelho, meu amado. Conhecemos a história, que depois Pedro volta, né? Aleluia, porque o Senhor vai atrás de Pedro. Ele larga as 99 ovelhas e ele vai atrás de uma, né? Aleluia, tem um hino da harpa, né? Que o autor, né? Devia ser um João, que achava que Jesus amava muito ele, porque ele fez o louvor que diz, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar, né? Então, aleluia. Então é isso, meu amado, né? Jesus nos ama tanto, tanto, que ele desejou comer a Páscoa com os discípulos, e ele comeu as Páscoas. Está lá em Lucas 22, né, 7, Jesus, ele come a Páscoa com os discípulos, ele queria muito comer, e comeu. E eu sempre penso isso no dia de Santa Ceia, né? Que Jesus também, ele deseja muito me ver no culto de Santa Ceia, para comer comigo, para estar comigo, meu amado, porque ele está em mim. Que nós possamos participar da mesa do Senhor com reverência. Que nós possamos participar da mesa do Senhor dizendo que ele deixou esse símbolo, ele pegou o pão e falou que era o corpo dele, ele pegou, aleluia, o vinho, e ele falou que era o sangue dele. Então nós temos que comer com reverência. Por isso que a palavra fala que muitos comem, aleluia, sem reverência. Muitos comem, aleluia, para condenação, e muitos estão doentes por causa disso. Mas que nós possamos comer, meu amado, para fortalecimento da nossa alma, do nosso espírito, aleluia, que possamos ser cheio da glória do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, aleluia ao Senhor. Agradecer, meu amado, a Deus todos os dias agradecer ao Senhor por tão grande salvação. Que nós venhamos ter a alegria da salvação. Que essa mesa hoje nos dê a alegria da salvação. Às vezes nós ficamos tristes e nós temos que ministrar na alma. Alma, por que você está triste? Você é salvo em Cristo Jesus. Você tem vida e vida em abundância. Por isso nós temos que ministrar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em frente ao espelho, ministre para você mesmo. No dia que você está triste, no dia que você tem um problema, aleluia, né? Ministra para você mesmo. Que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Que o poder do Senhor, e você usa esse poder para você não ficar de cabisbaixo. Porque a ordem de Deus, meu amado, é levanta e anda. O Senhor falou para Moisés e usou Jesus para falar com todos aqueles que estavam sentados, com todos aqueles que estavam abatidos, doentes, aleluia, com alguma dificuldade. O Senhor convidou, aleluia, para levantar e andar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, te exaltar. Nós queremos, Senhor, te glorificar, Pai, nesta noite. Agradecer-te a ti, Senhor, por este dia. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vem operando, Senhor, com o teu poder.
Vem operando, Jesus, com a tua glória, com a tua graça, com a tua bondade, Senhor, com as tuas misericórdias que são grandes, Senhor, para conosco, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus Todo-Poderoso, lava-nos, purifica, Senhor Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, e nos conduza, Senhor, à vida eterna, em nome de Jesus. Amém.